Então, pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui, né? Com o 8º ano, Caderno Aprender Sempre. Vamos estar finalizando ele aí, né? Tá quase chegando lá. Quero agradecer os alunos que estão fazendo aí, do 8º ano B aqui do Odone, né? E também ao pessoal que está curtindo no YouTube, né? Temos aí a Ana Fázio, pediu para mim fazer a 6, 7 e 8. O Brian também, né? E várias outras pessoas. Obrigado aí. Vamos para número 6 do caderno do Aprender Sempre aí, ó. Então, temos aí, ó, o confeiteiro. Agora essa aula é sobre grandezas, né? Relação entre as grandezas diretamente proporcionais. Começando com uma receitinha aí, ó. Isso é muito prático e no nosso dia a dia a gente encontra muito isso, né? O confeiteiro Samuel precisa decidir a quantidade de ingredientes necessários para fazer um bolo render 3 fatias a mais do que o habitual. Ele costuma fazer um bolo para servir 6 pessoas e pretende, com a nova receita, servir 9 pessoas, mantendo a proporção da receita, certo? Então, se eu dobrar a receita, eu vou dobrar a quantidade de pessoas que eu posso servir, certo? Se eu dobrar os ingredientes, eu dobro a receita. Se eu triplicar, eu triplico o número de pessoas. Então, aqui nesse caso não dobrou, foi 6 pessoas, foi para 9. Isso, para 6 pessoas eu uso 2 ovos, certo? E para 9 pessoas, quantos ovos eu uso? Aqui você observa que aumentou quantas vezes? De 6 foi para 9, aumentou 3. Ou seja, o 6, que é uma receita, mais 3, que é meia receita. Então, aumentou em uma vez e meia, certo? Ou seja, falando em números, né? Em números na forma decimal, uma vez e meia, 1,5, né? Ou ainda 1 inteiro e meio, certo? Na forma mista. Fracionária aqui na forma mista, mais inteiro e decimal, aqui inteiro e fracionário, certo? Então, se eu aumentei uma vez e meia, eu vou aumentar em uma vez e meia os ingredientes também. Olha aí, se para 6 pessoas eu uso 2 ovos, para 9 pessoas, 2 vezes 1,5, vou usar 3 ovos na nova receita. Vou fazer uma receita mais meia. Então, eu vou fazer 2 ovos mais metade de 2, que é 3 ovos, certo? 2 colheres de sopa de manteiga, mesma quantidade de ovos, e para 6 eu uso 2, para 9 vou usar 3 colheres de sopa de manteiga, certo? Xícaras de chá de farinha de trigo, também 2 vezes 1,5, metade, uma vez o 2, mais meio 2, 2 mais 1, 3 também, 3 xícaras de chá de farinha. Já no açúcar é só 1 colher de açúcar. Como uma receita vai 1 colher, 1,5 receitas vai 1,5 colheres. Aqui 1,5 xícara, uma xícara, 1,5 xícara fica esquisito. Nas receitas costuma colocar 1 mais meia
xícara de chá de açúcar, certo? O fermento também, 1 colher de fermento em uma receita. Em 1,5 receitas, vou usar 1,5 receitas, 1,5 colher. Mas a gente coloca na forma 1,5 colher de colheres, né, de sopa de fermento. Já 1 xícara de leite em uma receita, em 1,5 receitas, é 1,5 xícaras, certo? 1,5 xícaras de chá de leite, certo? Se fosse 2 receitas, seria 4 ovos, 4 colheres, 4 xícaras, 2 xícaras de açúcar, né? 2 colheres de fermento, mas é 1,5 receitas. Eu aumentei a quantidade de pessoas 1,5 vezes. 6 vezes 1,5 dá 9, certo? Ou seja, 6 vezes 3/2, aqui a gente multiplicou na forma mista, inteira e decimal, mas poderia multiplicar por 3/2 na forma fracionária, porque 3 dividido por 2 é 1,5. 2 vezes 3, 6 dividido por 2, 3, certo? Agora, verifique se a razão entre a quantidade de ingredientes e a quantidade de pessoas da primeira receita é igual à razão entre a quantidade de ingredientes e a quantidade de pessoas da nova receita. Em caso de dúvida, divida o numerador pelo denominador e verifique as igualdades. Então, olha aí, já tem até o exemplo, né? 2 ovos para 6 pessoas, 3 ovos para 9 pessoas. Se eu quiser isso daqui, eu chego à conclusão que é verdade, né? Olha aqui, ó, né? 2 dividido por 2, você tem, né? Se você simplificar essa primeira por 2, vai ficar 1. E aqui, 6 dividido por 2 dá 3. Olha aqui, se eu dividir por 3 em cima, 3 embaixo, 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Reparem que tanto da primeira receita como da segunda receita, né, a razão é 1/3, a quantidade de ingredientes. Isso para os ovos. Para as colheres de manteiga também, 2 para 6, né? Assim como 3 para 9. A xícara de açúcar, 1 para 6, né? Olha aí, do açúcar, né? Do açúcar, você tem na primeira receita 1 xícara para 6 pessoas. Na segunda receita, você tem 1,5, né? 3,5, 1,5, né? Para 9 pessoas. Se você dividir 1 por 6 aí, você vai ver que vai dar 0, quanto que dá? 1 dividido por 6, 0, dá 1, 6, sobra 4. Acrescenta 6, sobra 4. Acrescenta 0,16. E se você pegar 1,5 por 9, né? Não dá para dividir porque você tem a vírgula aqui. Então aqui não tem nada, depois da vírgula põe um 0.
iguala, some com a vírgula e divide normal, fica 15 por 90, que não dá 0, acrescenta, dentro dos 150 cabe apenas 1,90 e sobra 40. 40 por 90 não dá, acrescenta novamente, 400 por 90 dá quanto? 150, né? 90, errei aqui, né? Porque, ó, 15, 150 por 90 dá 1 e sobra 60, né? Aí fica 600 por 900 por 90, que vai dar 6. 6 vezes 90, 54, né? 54, 540, sobra 60 novamente, acrescenta 6, 60 novamente, acrescenta 6, ó, igualzinho. 10 dividido por 6 é a mesma coisa que 1,5 dividido por 9. Certo? Isso daqui as duas dão igual a 0,16666. Por quê? Então aí é que a gente, isso daqui acontece porque a receita, né? A receita e o número, a receita, ou seja, aqui deixa eu ver, a receita, né? Ela aumenta, né? Vamos corrigir aqui. A receita aumenta de acordo, né? De acordo com o número de pessoas, certo? Ou seja, os ingredientes são diretamente proporcional ao número de pessoas. Ou seja, exemplo, né? Dobra os ingredientes dobra os ingredientes dobra os ingredientes dobra o número de pessoas servidas. O número de pessoas. Se eu dobrar os ingredientes, né, vou multiplicar por 2 os ingredientes, eu multiplico por 2 o número de pessoas. Se eu multiplicar por 1,5 ingredientes, eu multiplico por 1,5 o número de pessoas. Se você aumentar a receita, você tem que aumentar o número de pessoas na mesma proporção, certo? Se eu triplicar o número de pessoas, eu tenho que triplicar o número de ingredientes, certo? São grandezas diretamente proporcionais. GDP, grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Olha, agora vamos para a próxima. A
Próximo é uma questão que já teve, mas eu acho que foi no caderno do 9º ano aí, ó, né? Observe o passo a passo para construir o Tangram. No quadro foi traçada a diagonal principal, dividindo-o em 2 triângulos grandes. Ficou 2 triângulos. Segundo passo, traçou um segmento de reta do meio da base, daqui do meio, né, que tem 10, saiu dos 5 aqui, até a metade da outra, da altura de um dos triângulos retângulos, conforme indica a figura a seguir. No terceiro passo, né, foi dividida a diagonal em 3 partes iguais, e o segmento que liga a base e a altura em 2 segmentos iguais, conforme indica a figura a seguir. Olha aí o que ele fez, dividiu a diagonal em 4 pedaços iguais e aqui em 2 pedaços iguais, certo? Depois ele ligou esses pontos, olha aqui, ligando os pontos conforme 4, 5 e 6, obteve-se o passo 7, ou seja, o Tangram. Então, ele tinha dividido em 3, aí ele veio aqui e esse tinha dividido em 2. Ligou aqui, ficou um triângulo. Ligou aqui, ficou um quadrado. Aí, ligou aqui, ficou, olha aqui, outro triângulo pequeno, 2 triângulos iguais aqui, ó. Aí, ficou assim o nosso Tangram, e ligou este vértice com este, certo? Então temos aí o 7º passo. Observar o Tangram, Tangram formado por 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, ó, 2 triângulos grandes, vou pôr AA, né? Vamos pôr aqui para a gente identificar que é a mesma, são iguais, ó. 2 triângulos pequenos, esse B e esse B, um quadrado aqui, um paralelogramo aí, certo? E aqui um triângulo médio, certo? Formado aí por 7 peças, 1 mais 4, 5, 6, 7 peças esse Tangram. Aí ele fala, recorte as 7 peças, observe as peças do Tangram e responda. Não vou recortar aqui, mas dá pra gente observar. Quantos triângulos pequenos cabem ao todo no Tangram? Esse triângulo pequeno aqui, ó, quantas vezes ele cabe? Se você observar, vou usar caneta aqui, ó. Você pode dividir esse quadrado, cabe 2 triângulos. Esse daqui, ó, se você emendar, paralelogramo, mais 2 triângulos pequenos. E aqui, se você emendar aqui, o triângulo médio também é formado por 2 triângulos pequenos. E o triângulo grande, se você observar aí, né, você vai ver que esse triângulo aí, ó, ele cabe 4 vezes no triângulo maior. Então 4 aqui, mais 4 aqui, né? Ó. Nós temos quantos triângulos pequenos aí dentro do triângulo grande? Nós ficamos com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 triângulos pequenos dentro do Tangram inteiro. Então, aqui, 16 triângulos pequenos. Considerando então a quantidade de triângulos pequenos, escreva a fração do todo que representa esse triângulo pequeno. Então, se eu dividir tudo em triângulos pequenos, eu tenho 16 triângulos pequenos. E se eu pintar apenas um, como vai ficar a fração? 1
no meio de 16, ou seja, 1/16. Utilizando o triângulo pequeno, verifique quantas vezes ele cabe em cada peça do tangram e escreva as frações equivalentes a cada uma dessas peças. Nós já vimos o triângulo pequeno, né? Dentro do quadrado cabe 2 vezes. Dentro do paralelogramo cabe 2 vezes. Dentro do triângulo maior médio, 2 vezes. E dentro do triângulo maior cabem 4 triângulos pequenos. Certo? Então vamos preencher as frações na outra página da apostila. Então, no total, neste tangram, temos 16 triângulos pequenos. Dentro do quadrado, cabem quantos triângulos pequenos? É só colocar 2. 2 no meio de 16. Ou seja, se eu simplificar essa fração, mas vamos fazer do paralelogramo. Paralelogramo, a gente também viu que cabe 2 triângulos pequenos dentro do paralelogramo. Olha aqui, ó. 2. Aqui, ó. Cabem 2. E dentro do triângulo grande, a gente fez aí, né? A gente viu que vai caber 4 triângulos pequenos dentro do triângulo grande. E dentro do triângulo médio, a gente viu que cabe apenas 2 triângulos pequenos. Então, dentro do triângulo médio, 2/16. Agora, vamos simplificar essas frações, ó. Dá tudo para ser simplificada. 2 dividido por 16 é a mesma coisa que 1 dividido por... Dividindo em cima e embaixo por 2, teremos 1/8. Quer dizer que cabe 8 quadrados dentro deste tangram, né? O paralelogramo também é 2/16, é 1/8 do tangram. O triângulo grande cabe 4/16. O triângulo grande é formado por 4 triângulos pequenos no meio de 16 no total. Simplificando por 4 em cima, 4 embaixo, nós temos 16 dividido por 4, 4. 4 vezes 4, 16. Então, é 1/4. E a última do triângulo médio é igual ao quadrado, igual ao paralelogramo, simplificando por 2 em cima, 1 por 2 embaixo, 1/8. Certo? Então, se um triângulo pequeno equivale a de todo o tangram, então qual porcentagem cada peça da figura representa? Porcentagem do triângulo médio. Então, nós podemos usar aqui, ó, triângulo médio. Cabe 1, né? Vai caber quantos triângulos médios? Se cada 2 triângulos é um triângulo médio, cada 2 triângulos pequenos é um triângulo médio, cabem 16 triângulos pequenos, caberá 8. Certo? Então, é 1/8. Qual que é essa porcentagem? 1 dividido por 8. É só você fazer. 1 dividido por 8. Dá para dividir? Não. Porque 1 é menor que 8. Então, 0, acrescenta... Fica 10, agora dá.
cabe um 8 dentro do 10, sobra 2, certo? Acrescenta novamente 20 por 8, dá 2, 8 que é 16, sobra 4. Acrescenta novamente, fica 40 por 8. Que número vezes o 8 que dá 40? 5. Não sobra nada. 1/8, ó, 0,125. Isso aqui também, ó, 0,125, ou seja, 125 milésimos, porque é décimos, centésimos e milésimos. Agora, 1 dividido por 4, nem preciso fazer. 1/4 é a metade da metade, né? A gente sabe que o triângulo grande, né, dentro deste tangram, cabem, né, ó, 4 triângulos grandes. Um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Se eu pintar um, vai ficar o quê? 1/4, metade da metade, que é 0,25. R$1 dividido para 4. Nem preciso fazer, mas se quiser fazer, 1 dividido por 4, né? Olha lá, não dá 0, acrescenta, fica 10, cabem 2 quatros. 2 quatros são 8 para 10, sobra 2, acrescenta novamente, fica 20 por 4, dá 5 vezes 4, 20, não sobra nada, certo? Ah, professor, mas para que está fazendo isso? Aqui ele pediu só a fração. Não, tudo bem, mas aqui ele está pedindo a porcentagem do triângulo médio. Vem aqui, ó, triângulo médio, 0,125. Ou 1/8. Para pôr em porcentagem, basta pular 2 casas com a vírgula. 1, 2, porque é por cento. Então, nós multiplicamos por 100 e colocamos o símbolo, ó, 12,5%. Porcentagem dos triângulos grandes representam. Os triângulos grandes, cada triângulo grande corresponde a 0,25, né? Para pôr em porcentagem, duas. É 25%. Metade da metade. Metade é 50%. Metade de 50%, 25%. Certo? A outra porcentagem do triângulo médio, que é igual a do triângulo médio, né? Porcentagem que o triângulo médio representa. Porcentagem que o triângulo médio representa. Ah, de novo, né? 12,5%. Porcentagem que o quadrado pequeno representa. O quadrado pequeno, 0,125, pula 1, 2. Também é 12,5%. E qual a porcentagem que representam a soma de todas as peças do tangram? Se você vê, né, a porcentagem de todas as peças do tangram teria que totalizar 100. Mas não dá. Se pegar aqui, ó, 25, 50, né? Mas aí você tem que ver a porcentagem de todas as peças. De todas as peças vai ter que dar 100%. Né? Então vamos pôr aqui. Esse triângulo maior, 1/4, 25%. Esse outro triângulo maior, 25%. Já deu 50, metade. Esse triângulo pequeno. O triângulo pequeno, a gente viu, é 0,16, é 1/16. Mas o do quadrado, a gente viu que é 12,5. Paralelogramo também, 12,5%.
E este triângulo médio aqui, ó, também 12,5%. Opa, 25, 75, 87,5, né? Aí vai faltar quanto? Falta o do triângulo pequeno, que era 1/16. 1 dividido por 16, 0, acrescenta, não dá. 0 na chave de novo, acrescenta. 100 por 16, né? Que vai dar o que? 6. 6 vezes 6, 36. Com 60, 96. Sobra 4, né? Sobra 4, acrescenta. Espera aí. 32, 70 e 64. 660. 36, 90. Sobra 4. Sobra 4. Aí acrescenta um 0, não dá. Acrescenta outro 0. Aí, acrescenta um 0, vai ficar 40. Cabem só 2. Desculpa aí. É que eu tô meio ruim de conta hoje. Sobra 8, né? Aí sim, se 40 deu 2, 80 vai dar 5, né? 50 com 36, 5 vezes 6, 30. Para 30 nada, 5 vezes 1, 5 e 3, 8. 0, 625, 1, 2. O triângulo pequeno aqui, ó, é 6,25%. Que ele não pediu aqui, né? Aqui ele pediu, ó, triângulo, porcentagem. Ah, tá aqui, ó. Eu vi o médio. Então aqui só corrige o do triângulo pequeno aqui, ó. Que do triângulo pequeno eu li médio. Triângulo médio. Porque aqui ele pôs, ó, triângulo médio porque tem 2. Certo? E aqui o do triângulo pequeno. Só corrige aí, essa daí pra gente finalizar essa questão aí. Essa daqui, ó, só vamos dar uma corrigidinha nela, que é o triângulo pequeno. É a metade de 12,5, certo? Metade de 12, 6. Metade de 50 centavos, 25 centavos. Por isso que fica 6,25. Triângulo pequeno cabe 2 vezes.